Ontem a gente comentou, a própria Globo comentou sobre isso, sobre o sigilo do Lula, prometendo na campanha. Tá fazendo pior do que com o Bolsonaro, inclusive o que o Lula tá colocando sigilo, são coisas assim que deixam qualquer pessoa com os olhos bem abertos, assim, ó, saltitando. Aí o Poder 360 traz uma quantificação. Números. Lula supera Bolsonaro e supera mais pedidos de acesso à informação. Petista criticou seu antecessor durante a campanha por falta de transparência. Governo diz que negativas por causa do Enem inflaram dados de 2024. Sempre tem uma desculpa, né? O petismo sempre tem desculpa pra esconder informações. Aí, olha essa informação, que acho que não tem como o petismo esconder, até porque é da Agência Brasil, é BC, estatal. Aumenta em 25% o número de pessoas em situação de rua no país. É uma coisa que eu acho que deve tocar o coração de todos vocês que tem um resquício de humanidade. Aí olha isso daqui. Estrangeiros retiram 24,2 bilhões da B3. Pior desempenho em 9 anos. Essa é a terceira vez que investidores estrangeiros deixam a Bolsa Brasileira. Então, a gente tem uma notícia que, sei lá, deve ser levada em consideração aí por quem se preocupa com os mais pobres. E a turma que, às vezes, não liga pro mais pobre, mas liga pro dinheiro, os nossos liberais, você vê que também tá notícia pra deixar eles de cabelo em pé. Então, tanto pro pobre quanto pro rico, parece que o Brasil está patinando. E quando o Brasil patina, aí você tem que fazer igual a comandante Gordon, lá do Batman. Você tem que ligar aquela lâmpada gigantesca pra projetar o símbolo do Batman nos céus, que é pro Bruce Wayne vir dar conta aí da criminalidade. Então, ligar a luz, salvem o Lula, salvem o Lula. Aí quem aparece? Miriam Leitão. Avaliação do empresariado sobre o momento atual é o melhor desde 2013. Dólar acima de 6,20, inflação acima da meta, aumento da população de rua, caos na segurança pública, caos na saúde, caos na infraestrutura com ponte caindo. O momento é o melhor de todos, diz o Globo. Miriam Leitão. Avaliação do empresariado sobre o momento atual é o melhor de 2013. Aí eu falei, rapaz, né? Se a Miriam Leitão tá falando, só falta ela combinar com os coleguinhas, como por exemplo, Rubens Menin, dono da CNN. E aí? Brasil está entrando em ciclo perverso. Diz o empresário Rubens Menin. Mas como assim? Segundo a Globo, a gente tá no melhor momento desde 2013? É fake news. Quem que tá mentindo? O Rubens Menin ou a Globo? Eu acho que é o Menin. A Globo não mente. O empresário defendeu que todos os atores econômicos se unam em torno de uma agenda econômica comum e cobrou sacrifícios para impedir que os preços ao consumidor final saiam do controle e os juros subam mais ainda. Falou em sacrifício, eu sinto lhe informar, mas eu acho que o pobre e a classe média deveriam esconder o dinheiro, porque normalmente sacrifício significa vai pra cima do pobre da classe média. E curioso, agora aparece, o cara tem uma TV, Rubens Menin. A TV do Rubens Menin passa o tempo todo pregando perseguição contra um lado político. Perseguição, 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 perseguição. Tem cada vida assim sensacional. Aí agora a gente chega, o país começa a derrapar. Rubens Menin está muito preocupado, porque ele também é dono da MRV. Ao longo da matéria eu até falo, né, do Minha Casa Minha Vida, que depende do governo estar bem. Minha Casa Minha Vida e bem também. Aí ele tá preocupado com a questão dos juros, porque os juros impactam o mercado imobiliário. Então, parece que a galera só se preocupa quando a situação do Brasil atinge o bolso deles. Por que o Rubens Menino aparece para falar em tudo de união, para uma pacificação do país? Para tentar sanar algumas injustiças, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão presas, sem razão, por julgamentos injustos. Onde é que tá o Rubens Menino nesse momento? Aí uma pergunta que eu fiz questão de destacar, porque é a cara do Brasil, é a cara do empresariado brasileiro, né? Dos donos do PIB. É porque assim, se você é empresário e tá me assistindo, você não é empresário. Você é um qualquer. Você não é levado em consideração. Ah, mas eu tenho 20 funcionários. Não, não importa. Você participa. Você já participou alguma vez de algum evento do Grupo Esfera? Você alguma vez já participou de um evento do LEAD? Você já foi convidado para algum evento internacional fora do Brasil para discutir o Brasil? Então você não é empresário, cara. Você é um qualquer. Eles vão passar por cima de você sem dó nem piedade. Você está no conselhão do Lula, então você não é empresário, você não é nada. Você tem que ser um cara, sabe, importante. Você tem que ser um campeão nacional. Se você não é um campeão nacional, você não tem relevância nesse país. O que você fala, ninguém liga. Ninguém liga. Mas ninguém liga mesmo. Você tem que ser um dos representantes do PIB brasileiro. Aí vai lá perguntar. Falando agora em outro negócio, né, do senhor, o Atlético Mineiro, clube de futebol, as bets são importantes fontes de receita do futebol hoje em dia, e agora estão passando por uma regulamentação. Como você enxerga isso? Bet é um problema, tá destruindo o Brasil, pessoas ficando endividadas. O Rubens Menin até concorda com isso, como ele diz, ó, eu me preocupo muito com essas notícias de pessoas de enorme poder aquisitivo que estão se endividando com as bets, ou outras que pegam benefícios sociais para gastar com apostas. Não precisamos disso para manter o funcionamento das bets. Alguma regulamentação deve ser feita porque, infelizmente, tem uma parcela grande da população que está sendo muito prejudicada, sofrendo com o vício do jogo. Mas eu não sou favorável a acabar com as bets. É direito da sociedade querer jogar, mas tem que ser só as bets saudáveis. É possível fazer isso? Elas são fundamentais pro futebol, tradução, pro negócio dele. Pro negócio dele, né? Foi Atlético Mineiro, futebol, então ele precisa da bet. Aí eu pergunto pra vocês, ó, uma coisa é você querer diferenciar a bet do jogo do Tigrinho, porque realmente são coisas diferentes. Mas bet é tudo igual. Bet é um site de aposta. Qual a diferença, gente, de uma bet saudável para uma não saudável? A bet saudável patrocina o time, é isso? A bet saudável, não sei, as cores do site, a paleta de cores é meio vermelho, não usa o verde e amarelo. O que é que faz uma bet saudável? Qual é o processo? Porque o cara tá ali só apostando. Qual a diferença? O que é que seria uma bet saudável e uma bet que não é saudável? A não ser que ele tenha que classificar as bets não saudáveis, aquelas que no site também tem jogo do Tigrinho, tem isso, aquilo, tem cassino, tem mil uma coisas. Esse é o Brasil. Esse é o retrato do Brasil. Na mesma notícia que ele tá preocupado com a economia, ele tá preocupado com a economia do bolso dele. Aí, a Miletão, não, estamos no melhor momento. O Brasil voando desde 2013, nunca estivemos nesse meu patamar. Aí vem a Ilana Landau. Aí eu pergunto, quem tá mentindo? É Ilana Landau ou Miriam Leitão? A coisa não tá fechando. Brasil vive crise de credibilidade e é Lula que precisa mudar essa percepção, diz Ilana Landau. Lembrando que ela votou no Lula, fez campanha para o Lula, estava lá na equipe da Simone Tebet, né, na campanha da Simone Tebet, até o... Tava mergulhando até a cabeça. Aí,
Essa pergunta aqui e essa outra, que é que está em destaque no subtítulo. Economista afirma que não esperava uma deterioração tão rápida dos indicadores e que não dá mais para falar de pequenos ajustes. Precisa dar um cavalo de pau. Meu Deus, eu não esperava que fosse piorar tão rápido. Nem ia falar disso. Aí pergunta pra ela: ô, Helena Landau, a senhora tá dizendo que a política estruturada pela equipe econômica não deu certo? Você está falando que o que a Haddad fez não deu certo, que a Simone Tebet fez não deu certo, não, olha só. Será que a equipe econômica é isoladamente culpada? Será que a Haddad e Tebet não tentam? Pode ser que tenham tentado, mas o presidente da República não se deu conta da gravidade da situação. No meio da discussão do fiscal, da aumento ao funcionalismo, assinando decretos, liberando a empresa estatal para fazer a sua gestão de investimentos, os estatais que já deveriam ter acabado. Então, ele não abre mão de uma filosofia errada. Então, não é que o Haddad e a Tebet erraram, que errou foi o Lula. Agora ela tá chateada com o Lula. Se olharmos uma série histórica da relação da dívida com o PIB, no final do Lula 2 e no início do governo Dilma Rousseff estava baixa, né? A dívida bruta do governo geral equivalia a 55% do PIB. Foi por isso que perguntei sobre o papel da equipe econômica. Ela diz: a Dilma também entregou uma relação dívida PIB baixa para o Michel Temer, que assumiu com impeachment, mas nós não estamos falando só do heterodoxismo equivocado do papel do Estado. A equipe econômica tem que se impor. Quando Lula chama ministros das outras áreas para debater o pacote com o Haddad, já está fragilizando o ministro da Fazenda. Colocou o Haddad na situação de explicar o ajuste que precisa ser feito. Nos governos Temer ou FHC, a equipe econômica tinha autonomia. Se dizia: presidente, precisamos privatizar a Telebrás, precisa ter conta de gastos. A resposta era: ok, se isso é necessário para a estabilização do real. Aí todo mundo me pergunta: mas você esperava coisa diferente do Lula? Nunca esperei nada diferente, mas não esperava uma deterioração tão rápida. Nem que ele, vendo a deterioração, não fosse reagir. Isso eu acho um pouco surpreendente. Ela achou que não ia piorar tão rápido. É uma palhaçada isso, né? Isso tem que levar essas pessoas em consideração. Pessoas que aprontaram desde a época do FHC, que não falta matéria na Biblioteca Nacional sobre o que a Helena Landau fez, apoiou, inclusive o marido dela na época, economista muito famoso no Brasil também. Me perdoa por trazer esse tipo de conteúdo aqui, gente.